Treinamento Edifícios, aula 4. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre aberturas. Entre os elementos que vamos estudar estão as portas, janelas, vãos, mansardas e ambientes. Vamos começar com o elemento do tipo porta. Aqui, primeiramente, podemos escolher o modelo da porta. Então, clicando na biblioteca, temos acesso a diversos modelos de portas disponíveis. Então, por exemplo, podemos escolher um primeiro modelo. Vamos escolher aqui, por exemplo, o modelo clássico. Selecionamos a porta e clicamos em aplicar. Aqui, podemos posicionar a porta sobre a parede e podemos movimentar para fazer o posicionamento. Uma vez inserida a porta, temos a possibilidade de selecionar a porta e indicar a distância correta. Também podemos fazer modificações. Por exemplo, podemos definir um segundo modelo de esquadria. Neste caso, podemos selecionar como um segundo modelo de esquadria aqui na opção Store, escolhendo essa opção, e o software posiciona esse elemento na porta selecionada. Então aqui podemos visualizar, por exemplo, a porta e uma persiana, como uma segunda esquadria. Se eu não quero utilizar essa segunda esquadria, simplesmente removo o elemento. Também podemos colocar uma grade. Então, selecionamos aqui o modelo de grade. E uma vez que selecionamos a grade, aplicamos e o software posiciona a grade em nosso modelo. Uma vez lançada essa grade, temos a possibilidade de definir algumas características, não só para a grade, o posicionamento pode ser interno ou externo, o offset a partir da abertura, podemos inverter o lado da abertura da grade. E aqui vamos retirar também o nosso elemento de grade. Depois, em classificação, é uma forma, por exemplo, onde nós podemos definir e separar e agrupar portas internas das externas, portas que tem, por exemplo, do tipo veneziana e do tipo clássica, entre outras possibilidades. Depois, entramos na questão de geometria. Podemos alterar largura, podemos alterar também altura e podemos controlar também o item distância. No caso, podemos definir, por exemplo, vamos pensar assim, ponto 2. Quando a gente coloca a distância medida, significa a distância especificada em milímetros, em que as medidas devem ser tiradas da porta. Então, por exemplo, vamos alterar aqui para 100 milímetros. Percebe que o software muda em relação ao posicionamento. Então, temos ponto 7 com 0, aqui agora vamos pôr ponto 8 e vamos tirar 100. Então, o software faz o ajuste em relação à porta que nós introduzimos. Então, está vendo essa distância entre o elemento e a identificação. Então, simplesmente podemos controlar como que vai ser o ajuste em relação a esses elementos. Depois, podemos inverter a porta. Também pode ser utilizado a tecla F8. Então, selecionamos a porta, teclamos F8 e temos o mesmo resultado. Podemos inverter interna e externamente, que corresponde à tecla, uma vez que selecionamos a porta, a tecla F7. Também podemos definir uma boneca. Quando ativamos a boneca, o software altera, aqui no caso definimos a boneca, o software faz o ajuste da boneca e no comando
boneca, podemos definir o tipo de elemento. Então, por exemplo, aqui podemos definir uma soleira na base, podemos definir o tipo, né, de batente que teremos, né? Então, tá vendo? Podemos aqui colocar uma guarnição em toda a porta. Temos a possibilidade de definir também o percentual de abertura. Então, se vamos colocar essa porta aberta, o software representa a porta aberta no modelo 3D. Aqui temos a possibilidade de definir, né, o contramarco. Então, uma vez que definimos, né, o contramarco, temos a possibilidade de especificar qual a moldura, o ângulo, se vamos espelhar ou não, né, se vai ser fechada. Ou seja, são algumas opções também quando ativamos a opção do contramarco. Depois, temos aqui a posição da porta, né, em relação ao sentido, né, da abertura. O sistema de referência altimétrico está relacionado à planta baixa. Aqui podemos pôr um delta, se queremos subir, por exemplo, a abertura, ou associá-la a um subnível. Todos os materiais em relação à soleira, em relação à moldura, toda a parte da própria porta, a maçaneta, né? E também quais são as camadas, né, os layers em que tem desenhado cada um desses componentes. Então, ou seja, podemos especificar todos esses elementos para a porta e, na sequência, temos também como que será representado em planta, depois todas as características em relação aos arquivos em formato IFC, e se eu quero anexar, por exemplo, um fabricante, alguma especificação de perfil, ou qualquer outro arquivo que eu possa associar ao elemento que foi introduzido dentro do projeto. O próximo elemento que nós vamos introduzir são as janelas. Então, quando eu acesso aqui o comando de janela, a forma de introdução é muito semelhante à porta, né? Então, quando eu vou posicionar uma janela, tecla F7 posso inverter, posso definir o local de posicionamento. Se eu ativar a opção médio, eu posso inserir bem no meio de uma determinada parede, né? Posso especificar o tipo, se é uma janela de abrir ou se, por exemplo, é uma janela de correr. Então, especifico todas essas características, né? Então, eu posso pegar aqui corrediças, tem aqui modelos de correr e a própria representação é alterada a partir do momento que eu mudo o tipo de janela. Também podemos colocar, da mesma forma que nós vimos para as portas, uma esquadria secundária, que pode ser uma persiana, pode ser uma cortina, pode ser qualquer outro elemento que é associado à janela. Também podemos colocar as grades, controlar todos os parâmetros de geometria, inclusive a altura de peitoril. Então aqui eu tenho já a visualização da janela com o peitoril especificado aí para o programa. Aqui podemos inverter, colocar a boneca, determinar a soleira, da mesma forma que nós fizemos para as portas, né? Então, o lançamento da janela é muito parecido com o que nós vimos com as portas. E no caso das janelas, eu tenho uma particularidade. Por exemplo, eu quero inserir essa mesma janela aqui num outro ambiente. Então, eu posso copiar a propriedade dela, fica aqui armazenada e simplesmente vamos posicionar esse novo elemento. Agora, posso fazer também inserções diretamente no 3D? Por exemplo, estou aqui, quero fazer o lançamento de uma janela aqui, eu vou fazer aleatório, né? E vou fazer uma janela, por exemplo, de ponto 6 por ponto 6 aqui neste local. E agora eu quero alinhar todas essas janelas a partir dessa primeira. Então podemos selecionar todas as janelas que vão participar do alinhamento. E ao clicar em alinhar, eu clico exatamente qual é a referência para alinhar todas essas
janelas que foram introduzidas no projeto. Então, aqui neste caso, posso mover agora em planta baixa, porque, na verdade, essa janela aqui, eu vou copiar a propriedade dela e pôr aqui. Então, essa aqui eu posso eliminar. Então, mais uma vez, clico nas duas janelas e peço para alinhar em relação ao ponto central. E aqui eu tenho ajustado todas as características também da janela. Podemos introduzir no software também algo relacionado a aberturas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero colocar uma abertura neste ambiente. Então, eu seleciono o componente vão, clico que eu quero inserir aqui no centro, por exemplo, e vou definir as características. Por exemplo, esse vão, eu quero a 1 metro do peitoril e quero, por exemplo, a sua parte em arco. Então, aqui o software já mostra como fica esse vão relacionado aí ao projeto. Da mesma forma, vamos supor que eu queira fazer um vão nessa parede. Posiciono no local desejado. Indicamos que não tem peitoril, uma altura de 2,10 metros, com uma largura de 1,20 m e uma forma também desta maneira. E aqui temos o vão também já criado para este nosso ambiente. Então, as ferramentas em termos de características do objeto vão é muito parecido com portas e janelas. Temos aqui largura, temos como altura máxima e mínima se for com arco, se não é só a altura da parte superior, peitoril, a distância que vai ficar representada nos elementos, se eu quero também uma soleira, se eu quero molduras em torno desse vão. Então, eu entro aqui e falo assim, eu quero colocar, por exemplo, o alisar. Ele me coloca a moldura. Quero de ambos os lados. Então, quando eu seleciono, coloco aqui ambas e o software já representa a moldura ao longo de todo o vão, a abertura que eu fiz aqui para esse elemento. E eu tenho a possibilidade também de inserir uma mansarda. O que é uma mansarda? Uma mansarda, na verdade, vai ser aqui no nível cobertura, por exemplo. Vamos pegar aqui no nosso modelo 3D. Tenho aqui o meu telhado. Posso criar o elemento do tipo mansarda. Seleciono sempre qual que vai ser a minha área. Posso fazer aqui também em planta baixa. Vamos representar aqui a planta baixa. Seleciono um elemento de cobertura. E aqui, com a ferramenta acessório telhado, nós vamos delimitar como vamos fazer essa nossa mansarda. Então, automaticamente o software já reconhece a inclinação do telhado. E aqui podemos mexer tanto em 2D quanto em 3D e delimitando todas as características. Uma vez concluído, finalizamos e o objeto é inserido dentro do contexto aí do projeto que nós introduzimos. Então, é mais uma possibilidade. Quando a gente acessa o comando mansardas, a gente consegue definir também quais são as espessuras da laje que forma esse componente, toda a parte de materiais, camadas, como que é representado em planta, parâmetros relacionados ao objeto ao exportar em formato IFC e também podemos inserir anexos aos nossos elementos. E para concluir esse nosso estudo das aberturas, nós vamos agora voltar aqui para a planta baixa e estudar um pouquinho sobre a parte de ambientes. Então, na questão do ambiente, quando selecionamos, é aberto primeiro essa ferramenta, onde nós podemos definir
as características do ambiente. Então, neste caso aqui, por exemplo, posso clicar internamente no ambiente que eu quero definir. Eu coloco aqui, por exemplo, que é um dormitório. Sempre tenho que digitar o nome antes e depois posicionar aonde eu quero. Vamos colocar agora, por exemplo, como corredor. E posicionamos no ambiente corredor. Quero agora banho. E posicionamos aonde vai ser o banho. E assim vamos definindo todas as características, né? Então aqui vai ser um outro banho. Aqui pode ser uma cozinha. Então coloco o ambiente cozinha. Aqui eu tenho um ambiente que pode ser uma sala. E defino. Agora, vamos imaginar que esse ambiente eu quero dividir em dois ambientes. Né? Um ambiente que eu quero colocar aqui como, por exemplo, uma sacada. E um ambiente que vai ser uma sala de jantar ou algo assim. O que eu posso fazer? Quando eu quero dividir um ambiente, eu posso utilizar esse comando de parede fictícia. De forma que eu lanço uma parede, né, ligando os elementos, e agora essa parede ela serve simplesmente para dividir os ambientes. Então aqui eu posso colocar cor, por exemplo, como um jantar, e essa parte superior eu quero colocar, por exemplo, como uma sacada, uma varanda ou algo assim. Então, simplesmente eu separei esses dois ambientes. Né? Tenho sempre a possibilidade de copiar a propriedade, e facilita a inserção desses elementos dentro do programa. Então, a parede fictícia ela nos ajuda, né, a dividir, eventualmente, um ambiente, né, em mais subdivisões, sem a necessidade de criar uma nova parede. Aqui, uma outra coisa que nós podemos definir são níveis, né, que podemos criar, por exemplo, áreas molhadas, área seca, zonas de corredor, e o software agrupa, né, esses ambientes conforme as cores que vão sendo selecionadas e vão sendo criadas, né, em função dos ambientes. Né? Então aqui a gente pode controlar e visualizar em função aí do filtro que nós realizamos. Da mesma forma, quando nós definimos um ambiente, também é possível, né? Então vou tirar aqui a visibilidade, por exemplo, do telhado. Então seleciono aqui tudo, pego a visibilidade, não quero ver telhado. Né? Percebam que eu posso selecionar um determinado ambiente e esse determinado ambiente eu colocar o material. Né? Então eu quero colocar, por exemplo, um material do tipo madeira. Então eu entro aqui, seleciono o piso que eu quero como madeira, né? Então aqui eu tenho as opções disponíveis e aqui o software já aplica esse material, né? Aqui está visualizando só pela cor, podemos mudar a representação para texturas e aí já vemos, né, as texturas inseridas aí dentro de uma visualização 3D, sem a necessidade de gerar, né, ainda a renderização. Isso é algo que nós vamos ver um pouquinho mais adiante aí em nosso treinamento, em nosso videocurso. Ainda no capítulo 4, nós vamos estudar um pouquinho também o ambiente mureta. Né? Em que consiste o ambiente mureta? Vamos imaginar aqui na cozinha, que é um ambiente que nós vamos fazer um balcão. Eu quero criar esse ambiente chamado mureta. Vamos selecionar um ponto inicial. Né? Então eu posso lançar essa mureta com a espessura desejada, né? Posso ter a espessura variável, o arrimo e basicamente vou controlar aqui a altura. Né? Então é um ambiente, né? É um elemento, vamos fazer aqui com 1,5 m e eu tenho a mureta já introduzida naquele ambiente de acordo com a minha necessidade. Nada mais é do que um elemento do tipo parede, porém eu tenho essa possibilidade aí de trabalhar com alturas diferenciadas. E da mesma forma, eu tenho a mureta curva.
Então, em vez de lançar uma mureta, posso lançar uma mureta curva, dou o ponto inicial, dou o ponto final, e como eu quero fazer, né, essa parede, essa mureta curva, né, por exemplo, com uma altura só de 1 metro. Então aqui eu tenho essa definição, essa representação também dentro do modelo aí, de acordo com a minha necessidade. Vamos agora falar um pouquinho sobre escadas, né, e fechar esse nosso estudo do capítulo 4. Quando nós vamos trabalhar com escadas, né, basicamente a gente trabalha com um conceito parecido com o conceito de telhados, né? Então, quando acessamos escada, nós vamos acessar inicialmente um editor de escadas. Então, quando eu clico em qualquer parte do desenho, o software me abre esse editor de escadas, onde basicamente eu consigo introduzir uma escada de lance, né? Um lance curvo, né? Eu tenho a possibilidade de lançar um patamar com degraus, ou, no caso, uma rampa em espiral. São os elementos possíveis para o lançamento das escadas. Aqui nós vamos compor a nossa escada de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu quero fazer uma escada, por exemplo, helicoidal. Então, seleciono aqui a escada em espiral, seleciono o centro e posso posicionar, né, em qualquer local, e tenho aqui já a minha escada. Aí, se eu preciso, por exemplo, mais degraus, então eu entro aqui, ó, determino o número de espelhos, consequentemente, a altura desses espelhos é diminuída, porque o pé direito foi automaticamente reconhecido pelo sistema quando nós estamos no pavimento atual. Aqui, no caso da escada helicoidal, temos a possibilidade de controlar o raio interno, a direção, podemos inverter, por exemplo, né, o início dela, subindo na esquerda, subindo para a direita. Aqui eu tenho a possibilidade também de definir a largura, né, dessa escada. Aqui eu tenho a possibilidade de lançar outro tipo de escada. Por exemplo, quero lançar uma escada, por exemplo, que seja de apenas uma escada em U com 2 lances. Aqui eu tenho a possibilidade de especificar que eu quero fazer uma rampa. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um patamar, um lance subindo e um lance aqui descendo a partir desse ponto. Então aqui eu posiciono como que eu quero a minha escada. Aqui, com as teclas F5, eu posso mudar, da mesma forma que eu tenho as teclas F8 e F7. Então, ou seja, eu tenho um lance aqui e vou repetir, né, fazendo um lance agora com a tecla F7. Vamos mudar. Com o F5 eu mudo a orientação, de forma que eu tenho isso daqui. Eu tenho um lance subindo e um lance descendo. Veja que o software representou essa escada como uma escada convencional, né, indo do início do pé direito ao final do pé direito. A partir do momento que eu entro agora e crio um patamar, né, então aqui neste caso aqui vamos desenhar um patamar, então eu vou clicar aqui no ponto inicial, e depois eu tenho que editar esse patamar, né? Então aqui, por exemplo, eu vou trazer essa cota aqui até aqui, né? Aqui eu quero mudar isso para um arco, né? Então eu vou trazer, né, essa inclinação aqui um pouquinho mais para baixo, né? Então vai vir até aqui. E aqui eu tenho o arco. Então vamos refazer. Então aqui veio para cá. Esse ponto aqui eu vou trazer aqui e vou converter em arco, né? Então eu posso ajustar para que ele fique dentro do ambiente que nós estamos trabalhando. Então aqui eu tenho patamar em arco e automaticamente quando um patamar ele une os dois lances, o software já identifica
todos os degraus fazendo parte de uma única escada, né? Então, a gente pode sempre customizar, né, a nossa escada em função das características. Então, eu posso pegar aqui agora, por exemplo, esse lance com a tecla F5, eu mudo, né, a orientação aonde eu quero mover, né, essa escada, e quero movê-la toda aqui para o lado, um problema aqui de geometria, de ajuste, e deixar o alinhamento correto. Então, ou seja, você tem total liberdade na hora de fazer toda a concepção, né, da escada. Podemos ter patamares com degrau, né? Então, em vez de ter um patamar assim em leque, né, vamos supor, por exemplo, que eu queira copiar essa escada, vou posicionar aqui ao lado e quero fazer agora um degrau com um patamar com degraus. Então, entramos nessa possibilidade, né, a rampa. E aqui, uma vez que a gente seleciona, né, o componente, ó, podemos posicionar aqui um leque. Vamos posicionar deste outro lado e utilizar, por exemplo, ó, a tecla F8 para ajustar. E podemos ver que são duas escadas individuais. A partir do momento que selecionamos com o comando de mover, juntamos, podemos perceber que virou uma única escada, um único elemento definido pelo software. E aqui eu controlo também a quantidade de degraus, né? Então aqui eu só quero 2, vamos por 3 aqui, e aqui eu quero 3 também. Então, ou seja, dessa forma fizemos, né, uma escada com um patamar também diferenciado. Com isso, concluímos a nossa quarta aula. E na sequência, veremos um pouquinho sobre os demais elementos do programa. Uma vez que eu fecho o editor, né, confirmo, essa escada ela passa a fazer parte também do modelo que já foi identificado aqui dentro do 3D.